lembre-se que existem duas sementes nesta terra. Ou seja, existem dois tipos de pessoas nesta terra. Uns que são chamados na Bíblia Sagrada como trigo, ovelha, peixe bom, as 5 mulheres prudentes, a planta que o Pai plantou, o justo, os vasos de misericórdia, terra fértil, enfim, todas essas expressões, amados, elas se referem aos filhos de Deus, que Ele escolheu e predestinou antes da fundação do mundo. Quando você ler a Bíblia e ouvir trigo e joio, saiba logo, trigo é quê? Está se referindo ao Filho de Deus. Se você ler a palavra, ouvir as 5 mulheres insensatas e as 5 virgens insensatas, as 5 mulheres sensatas, ou as 5 virgens sensatas, se refere a quem? Aos filhos de Deus. Entenda isso. E existe outro tipo de pessoa que a Bíblia chama de joio, cabrito, lobo, peixe ruim, as 5 virgens insensatas, a planta que o Pai não plantou, o filho da perdição, o ímpio, o injusto, os vasos de desonra, enfim, todas essas expressões fazem referência aos filhos do diabo. Todas as expressões. Portanto, a este Jesus disse, nunca os conheceu. Porque uma semente semeada pelo inimigo, ainda que vivamos no mesmo universo, no mesmo mundo, foi o que Jesus disse quando ele fala da parábola do joio e do trigo. Vamos para isso? Vamos lá. Mateus 13, 36 a 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. 37. E ele respondeu, o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Aí está começando a dizer o que significa aquela parábola. O que semeia boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Vamos parar um pouco aqui para entendermos o que o Senhor está dizendo. Duas sementes. Os filhos do reino, que são os filhos de Deus, as ovelhas. As 5 virgens prudentes. A planta que o Pai plantou. O peixe bom. São estes os filhos do reino. O joio. Os filhos do diabo. O lobo, o cabrito, o peixe ruim. Então está dividido isso, pastor? Está? Sim. Nós vivemos no mesmo universo, no mesmo mundo, mas nesta terra existem 2 tipos de pessoas, filhos de Deus e filhos do diabo. Amado, os filhos do diabo serão estes que Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Você vai ver aqui. Todos estão no mesmo universo, assim como o joio e o trigo estavam no mesmo campo. Jesus semeou os filhos do reino, de acordo com a palavra de Deus, e os filhos do maligno. Quem os semeou? Diz o versículo 39. O inimigo que os semeou é quem? Os filhos do diabo nesta terra foram semeados pelo próprio diabo. A ceifa é a consumação do século, e os cefeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. 41. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, no versículo 42, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de quem? O joio será lançado ali no fogo. Agora você já sabe quem é o joio, né? É quem é o joio? Agora você, filho de Deus, será lançado aqui na fornalha ardente do fogo? É verdade. Compreenda assim.
Os que serão lançados na fornalha de fogo são os filhos do maligno, são os filhos do diabo. Este Jesus disse, nunca os conheceu. E os filhos de Deus, pastor, que a Bíblia trata os de justos, versículo 43. Agora veja, como é que vai ser a sua vida. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido, ouça o que diz a igreja. Estaremos com o Pai. Enquanto que os filhos do diabo serão ditos por Jesus, nunca vos conheci, e serão lançados no fogo, no enxofre, no inferno, nós, disse Jesus, diz que nós resplandeceremos como o sol, amado, no reino de Deus. No reino de Deus, onde não há sofrimento, onde não há dor, onde não há angústia. Ali estaremos com o Senhor para sempre.